queria saber qual é dessa fixação das toalhas brancas que as pessoas têm. Isso é real, isso é mito? Rola realmente, eu quero 500 toalhas brancas? Eu nunca entendi. Se é pra exigir alguma coisa, vai exigir toalha branca, gente? Eu também não sei pra que tanta toalha. Pelo amor de Deus. Oi, gente, eu sou a Júlia, eu tô aqui pro nosso Fora de Sala. Eu sei que esse texto de abertura ficou parecendo com o do programa da Ana Maria Braga, mas isso não tem a menor importância. Sabe por quê? Hoje é dia de rock, bebê. E falar em rock é falar em Rock in Rio, o maior evento de música do planeta. Criado em 1985 a partir de um pedido que um cliente da agência Artplan fez, que só queria promover uma marca de bebida, o evento se tornou um fenômeno. Em suas 19 edições pelo mundo, mais de 2.000 artistas já se apresentaram para uma plateia que, somadas, dão um número de quase 10 milhões de pessoas. Hoje, 34 anos depois, o evento continua sob a batuta da Artplan. A agência que compõe hoje o maior grupo de marketing e publicidade independente do país. Bom, gente, o Descomplica não é o Rock in Rio, nós não temos pirotecnia, mas nós também temos efeito especial e num passe de mágica. Eu estou aqui nessa sala do lado do Rodolfo. Rodolfo Medina é presidente da Artplan e vice-presidente do Rock in Rio. Em 2016, ele ganhou o prêmio de publicitário do ano e se firmou como um dos executivos mais importantes no mercado publicitário. Rodolfo, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado pelo convite, é uma honra. Uma honra pra gente falar com você. E eu vou começar fazendo uma primeira pergunta que pra mim é muito importante, que é quantas pessoas só hoje te pediram ingresso pro Rock in Rio? A gente está começando uma fase onde a procura por ingresso fica maior. A gente vendeu todos os ingressos, então a gente consegue atender o público, mas essa área, a área VIP é uma área mais complicada. No final eu vou te pedir também, tá? Mentira. A trajetória empresarial dos Medina começou com uma loja de concerto de piano, depois virou uma rede de lojas de eletrodoméstico e hoje é uma das maiores agências de publicidade do Brasil, que é a Artplan. Eu, com 36 anos, ainda estou lutando para tirar meu nome do Serasa. Queria saber qual é a dica de superação que você tem para me dar. Porque... Não, na verdade, você é nova, porque só a Artplan tem 50 anos. Então, na verdade, eu acho que é uma trajetória da família que sempre entendeu comunicação como uma entrega completa, que passa por todos os pontos de contato. Eu acho que o Rock in Rio, que a gente está falando muito aqui, tem muito a ver com isso. Ele é a gente procura levar a experiência do consumidor até o ponto máximo. Então, você está pensando no nosso consumidor, no nosso cliente, e acho que todos esses negócios, de alguma forma, tinham por trás dele uma paixão pelo Rio de Janeiro, uma paixão pelo Brasil, mas principalmente um cuidado com o consumidor, a gente consegue ir construindo narrativas importantes em cima disso. E tem uma tradição a respeito do jantar dos Medina, que vocês sentavam, né, todos em volta da mesa e falavam não só de como foi o dia, mas também sobre trabalho. E aí eu fiquei muito curiosa, imaginando esse jantar na época da criação do Rock in Rio, e fiquei pensando assim, entre um passe sal e uma pimenta surge uma ideia genial. Como é que era esse jantar? E ele ainda existe? Tem uma tradição de reunião? Na verdade, não tem o jantar dos Medina. Sim. O que tem, na verdade, era... A gente tinha em casa, o meu pai, os meus irmãos, com a minha mãe, a gente tinha uma história de estar muito próximo do dia a dia dele. Então, tinha lá um compromisso que era, vamos estar sempre juntos, vamos ouvir as histórias boas e as ruins. O Rock in Rio não nasce num jantar desse. Sim, claro. Mas o Rock in Rio nasce num momento onde ele está vivendo o Brasil com direta já, ele querendo fazer alguma coisa pela cidade, o Roberto, e quando eu tô trabalhando eu falo Roberto, meu pai falando disso, e aí, mas a história era, ele dorme num dia pensando em ir embora do Brasil, construir uma história em outro lugar, mas ele entende que, muito provocado pela minha mãe, de que, olha, temos que fazer mais pela cidade, temos que fazer mais por esse país. E aí ele, nessa noite, teve uma insônia e acorda com o projeto Rock in Rio concebido. A gente não tem uma insônia dessa, infelizmente. E aí eu queria saber quais são os principais desafios de planejamento de propaganda, criação e mídia quando você pensa na construção de um evento, né, do porte do Rock in Rio. Olha, o que está por trás do Rock in Rio, que eu acho que aí tem uma lógica bastante forte, é um projeto de comunicação. Mas é muito importante essa construção do ano antes. Da gente estar fazendo a marca ficar presente na cabeça das pessoas ao longo de um ano, contando uma história que ela vai terminar naqueles 7 dias. Então, como é que é essa narrativa que constrói comunicação, que constrói plataforma, não só para o consumidor se conectar com a marca, mas para os patrocinadores se conectarem com a marca. E aí você vai gerando valor para uma cadeia.
E quando a marca é líder, como é o caso do Rock in Rio, a gente tem um compromisso com a inovação, um compromisso com entregar cada festival melhor. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não se acomodar em fazer o mesmo festival da última vez. A gente envolve de alguma forma as pessoas todas até chegar naquele dia com uma história que passa pelo projeto social, pelas bandas, para a construção do line-up. E aí você chega lá e as pessoas estão naquele mesmo mood. É essa a nossa responsabilidade. De superação, né? Sempre. Todo também. ano a gente tem que estar... Se a gente se acomodar, ele vai deixar de ser o líder Sim. que ele é. Então a gente não pode parar nunca. E assim, não tem como falar na execução de um projeto do porte do Rock in Rio sem falar de gerenciamento de risco, né? E aí eu queria que você falasse quais são as maiores preocupações de vocês, né? Em gerenciar um risco, né, de um evento que é o maior evento de música do mundo. E se já teve algum caso em que esse gerenciamento não funcionou. Esse é um assunto que me interessa bastante, porque eu sou péssima em gerenciamento de risco, né? Principalmente quando o assunto é casamento. Não funciona pra mim. E aí eu quero saber de você, como é que é isso pra vocês? Como é que é esse gerenciamento de risco de um evento desse tamanho? Olha, a gente procura mapear o máximo dos riscos. É um projeto que, independente de ser o maior festival de música do mundo, é um projeto que mexe com a vida das pessoas, que mexe com a cidade. Então, a gente trabalha 2 anos para cada edição do festival, e aí tem uma equipe muito grande, uma equipe liderada por um time muito competente de gestores, que estão cada um cuidando desde da interlocução com a cidade, até a segurança lá dentro, até as plataformas de comunicação. A gente, na última edição, teve uma crise importante, que foi a Lady Gaga cancelou no primeiro dia. Isso não dá para prever. Sim, não tem Não há projeto de crise que tem uma previsão para isso. O que a gente conseguiu fazer ali muito bem, porque a gente soube muito em cima da hora, a gente soube um dia antes que ela não iria. Cara, que loucura! Foi a gente conseguir se conectar com a equipe do Maroon 5. Tem um pedaço de sorte ali, porque a gente teria colocado uma outra banda, mas ter o Maroon 5 disponível naquele dia fez com que a gente conseguisse sair dessa crise muito bem. O que foi interessante foi que a gente conseguiu naquele momento segurar a informação e só vazar que a Lady Gaga não viria já com uma solução, porque você tinha ali um desafio. Claro. Com as redes sociais hoje você controla pouco a informação, então tinha o risco da Lady Gaga alguém saber que ela não viria. Antes, né? Mas acabou que funcionou muito bem. O que está por trás dessa crise, desse gerenciamento de crise, é ter uma equipe muito competente, uma equipe com as pessoas certas, com a estrutura certa, pronta para eventuais problemas. Sim, para lidar até com isso que não tem previsão, né? E aí, quando você tem uma equipe bastante treinada para determinados desafios, você consegue trazer soluções mais rápido. O Rock in Rio, ele inovou até na interação com o público, né? Na primeira edição, em 1985, a iluminação era uma iluminação toda colorida, né? Com feixes de luz enorme. Um exemplo de preocupação com a fidelização do cliente é o e-mail que a produção do Rock in Rio manda sempre no final do festival para o cliente, falando sobre os melhores momentos. E aí eu queria saber o seguinte, o que uma empresa que valoriza a experiência do usuário e fidelização do cliente, né, não pode deixar de fazer, e o que ela tem que deixar imediatamente de fazer, como, por exemplo, sei lá, chamar terraço de rooftop? Eu acho que um exemplo que eu gosto até mais do que o exemplo do e-mail marketing, que é um que a gente faz depois, a gente tem uma régua de relacionamento, são as flores na cidade do rock, que é uma coisa que o Roberto fica muito aficionado e cuidando. Não precisaria de flores para a gente entregar a produção do Rock in Rio, mas a gente acha que a flor é fundamental, porque tem a ver com o cuidado da experiência daquele consumidor. Quando lá atrás, em 85, a gente ilumina a plateia, era a clareza de que a nossa plateia é uma plateia que faz o show. Então o nosso consumidor é único. Aquela interação que a gente tem, e aquilo tem que ser mostrado, porque você cria uma emoção diferente no astro, que faz você ter momentos memoráveis, como, por exemplo, o show do Queen, que mexe com a vida daquele cara para sempre. A gente tem muito orgulho de estar presente naquele momento. E só foi possível porque a plateia estava iluminada. Bota o espectador como protagonista também, né? Que é onde a gente pode fazer a diferença. O Rock in Rio é um evento que acontece em vários países, né? Portugal, Espanha, Estados Unidos. E aí eu queria saber de você quais são as diferenças que você acha, né, do mercado nacional para o mercado internacional, e como é que o produto Rock in Rio é recebido nesses, né, lugares diversos. Assim, você acha que tem uma diferença muito grande ou não? Foi sempre muito bem recebido, mas você precisa ter humildade de mapear o mercado e entender. E aí pesquisa é muito importante,
conversar com os stakeholders locais, para você entender as diferenças de cada um dos mercados. O que está por trás, que está no nosso DNA, a gente não muda, né? Que é nossos valores, a plataforma de comunicação, a experiência do consumidor. Mapear os problemas e as diferenças de cada cultura é muito importante para ter um sucesso no projeto. Bom, eu queria falar agora da sua experiência como presidente aqui na Artplan, né? O nome do jogo hoje é diversidade e a publicidade normalmente é sempre a primeira, né, a identificar esse tipo de tendência, até quando não é uma tendência, como a diversidade, né, que acho que é uma coisa que veio para ficar, ainda bem, né? Como é que isso se reflete na Artplan, não só nas campanhas, mas também dentro da agência? Eu acho que sim. O mercado publicitário é um mercado aberto, mas eu acho que tem muito pra gente evoluir na diversidade. E porque a gente fica mais forte, a gente consegue as narrativas muito mais poderosas se a gente tiver com um time cada vez mais composto. E a Artplan está fazendo movimentos importantes. A gente lançou há um ano atrás a Contratações às Cegas. Então, a gente tem uma plataforma que fez uma parceria com uma startup, onde você não sabe se a pessoa é homem, se é mulher, onde estudou. Isso é muito legal. Às vezes você, sem querer, você exclui um candidato porque ele estudou numa universidade com menos reputação e às vezes tem um talento ali que você não deu nem a chance dele participar. Então a gente está há um ano com a Contratações às Cegas, dá mais trabalho para o gestor, porque o gestor tem que fazer mais etapas, mas a gente só sabe se a pessoa, quem é aquela pessoa, na entrevista presencial, que já está no final do funil ali de aptidão para aquela vaga. Então tem sido sensacional, tem mudado o nosso mix de pessoas, mas eu acho que tem um espaço grande ainda para todo mundo evoluir. Maravilhoso. A informação sempre vai ser uma das maiores ferramentas da publicidade, né? E hoje em dia, com essa enxurrada que a gente tem em todos os tipos de mídia, de convencional, a internet, como é que vocês fazem aqui dentro da agência para preservar a marca? A gente sabe que hoje está tudo muito rápido, né? Então você tem que estar pronto para reagir. Inclusive a gente fez uma estrutura chamada Now, que é uma operação real time que a gente aprende no Rock in Rio, que é como é que gerencia eventos com muita qualidade de informação. E aí você tem um time muito dedicado que faz criação, mídia, planejamento em cima daquelas oportunidades de conteúdo que estão acontecendo agora no mercado. Então você precisa de muita velocidade, mas se você conseguir entrar nas conversas de forma relevante, é muito mais efetivo para a marca do que você tentar simplesmente ficar vendendo o seu produto. Sim. A gente tem um comitê de diversidade na agência, que eu acho que é legal. E foi engraçado, foi uma iniciativa dos próprios funcionários, eles montaram um comitê, e esse comitê ajuda a gente a aprender. A gente tem muita coisa que a gente sabe que não funciona, e tem um monte de testes que tem que ser feito. Então você tem que ir testando, só que a resposta é muito rápida. Sim. Então você tem que estar com um time muito dedicado para você conseguir reagir no tempo certo. Segundo o Globo, em 2011 você foi responsável por angariar 55 milhões de reais junto a mais de 50 empresas e se tornou o homem por trás da maior captação de patrocínio já feita na história do entretenimento nacional. Queria saber, Rodolfo, quais são as estratégias usadas para essa captação de recurso e quais são as principais etapas num plano de captação de um evento desse tamanho, né? Eu tenho um evento todo dia 5 que eu preciso captar recurso, que é o aluguel para pagar, então eu estou muito interessada nessa sua resposta. Essa matéria é exagerada, primeiro. Depois, o que está por trás da captação do patrocínio do Rock in Rio é a realização do anterior. É muito mais fácil eu renovar um patrocínio do que eu ter que explicar para alguém daquele segmento por que o líder ou aquela marca que estava comigo que não renovou. Porque se a experiência foi boa, é muito mais fácil. Claro que uma marca pode não voltar, porque a estratégia mudou, mas eu posso garantir que a grande maioria continua lá. E aí é sinal que valeu a pena. Sim. O diretor de marketing, a equipe, foi lá, bateram as metas, os KPIs estavam sendo medidos e que valeu a pena. A gente tem apresentações muito bem feitas, a gente não manda, a gente faz reuniões, a gente tem um ritual para entender. Você que falou de régua de relacionamento com o consumidor, mas a gente também tem com os patrocinadores. Então, quando acaba o Rock in Rio, a gente faz uma visita para entender o que funcionou, o que não funcionou, ainda sem falar de renovação. Mas o que está por trás disso é um bom produto. É o produto ser legal. A gente quer saber se alguma vez você já foi barrado por um segurança desavisado e falou, eu que inventei essa brincadeira, pegou a bola e saiu andando. Toda edição eu sou barrado.
sabia que isso acontecia. Eu fico esperando alguém, chamar alguém pra me soltar. E os seguranças não têm obrigação de conhecer todo mundo. Então eu nunca consigo passar. Eu tô com muita pena desse segurança. É inevitável você depois se sentir mal, Mas entende? mas é o trabalho tá fazendo bem, o trabalho bem feito. Agora, Rodolfo, a gente chegou naquele momento que eu vou fingir que eu sou uma apresentadora de TV muito famosa, que ganho milhões e que já fui casada com um galã de novela, que é tudo mentira. A gente vai fazer um bate-bola, tá? Então eu vou começar perguntando pra você. Pai do rock, Chuck Berry ou Elvis Presley? Elvis Presley. Não pode faltar no festival de rock. O público. Maravilhoso. Não pode rolar no festival de rock. Baderna. Quem você convidaria para um jantar de família de vocês? Eu acho que tendo um jantar, um músico seria interessante. E talvez um próprio consumidor. Pode ser legal. Legal. Eu, gente. Pode ser. E quem você nunca convidaria, sem ser eu? Você já tá convidado. Você vai representando o público. Gente! Tem um monte de gente que eu não convidaria. Essa lista é sempre maior, né? Mas deixa quieto. Tá bom, tá bom. Bom, gente, a gente chegou no final de mais um Fora de Sala. Hoje a gente teve a honra de conversar com o Medina, que não é um surfista, mas que tá na crista da onda. E hoje a gente aprendeu que com inovação a gente pode transformar uma loja pequena de concertos de piano num maior evento de música do planeta. O que a gente não vai estar conseguindo é ingresso mesmo de graça, tá? Então é isso, gente. Até a próxima. A gente se esbarra no Rock in Rio, porque eu escolhi o ingresso, não sei vocês. Tchau!